Olá, aqui é professor Odilon José de Oliveira Neto, professor de Finanças da Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal. Na aula de Matemática Financeira de hoje, trataremos de juros compostos, especificamente de taxas equivalentes e efetivas. Diferente do regime de juros simples, onde por uma simples regra de 3 aí, nós conseguimos chegar à taxa de juros, né? Por exemplo, você tem uma taxa de juros para um mês, sendo essa taxa de 3%, né? Para 3 meses nós teríamos uma taxa de 9%. Isso ocorre no regime de juros simples exatamente porque nós temos uma situação de linearidade, porque essa taxa de juros de 3% ela incide somente sobre o capital. Então ela vai sempre gerar a mesma remuneração. Isso não se aplica ao regime de juro composto. No regime de juro composto nós temos uma situação onde os juros auferidos a cada período são acoplados ou agregados, somados ao capital investido, gerando novos juros. Então, nós temos uma situação de exponencialidade. Nós vamos ver, por exemplo, a importância dessa programação da calculadora HP12C também para a execução dos cálculos com maior rapidez e agilidade. Então, o conceito do enunciado da taxa equivalente simples permanece válido, porém, como se trata de uma capitalização exponencial por agregar a cada período novos juros, a taxa equivalente composta, ela tem aí como base a média geométrica da taxa de juros do período inteiro. Como que nós podemos ver isso? Nos próximos slides aí nós vamos ver como isso se aplica não só à equação da taxa de juros compostos, como também se aplica no contexto da programação e da execução dessa equação na HP12C, na calculadora HP12C. Aqui é como se dá a programação, né? Então você vai zerar a calculadora e seguir esse passo a passo aqui, apertando apenas uma vez cada tecla, para que você tenha a programação de cálculo de taxas equivalentes a juros compostos pela HP12C. Aqui, por exemplo, quando nós temos uma taxa de um período maior e queremos trazer para uma taxa de período menor, essa é a equação que nós utilizamos, onde o Q aqui representa o prazo, né? Então, suponhamos que eu tenho uma taxa de juros anual e quero trazer para mensal, então essa taxa de juros mensal vai corresponder ao quê? Um ano são 12 meses. Então aqui eu vou colocar 12. Posso utilizar também essa equação de baixo, né, que seria transformando a radiciação aqui para uma exponenciação. São equações que se equivalem, né, tem o mesmo conteúdo teórico, mas aqui então, se eu tenho uma taxa anual e quero trazer para mensal, um ano tem 12 meses, eu vou colocar aqui 12, né? E aqui eu vou colocar a taxa anual. Aqui é a mesma coisa, eu vou colocar 12 meses e vou incluir a taxa anual para transformar isso em taxa mensal. Exemplo. Tenho uma taxa anual de 32% ao ano, quero trazer para a taxa mensal. Então, 1 mais 0,32 dividido por 1 sobre 12. Isso porque um ano tem 12 meses, né? Quero trazer para mensal. Então, eu vou chegar a esse valor, 2,34% ao mês. Posso utilizar também por radiciação? Sim. Vou colocar aqui 12, né? 12 meses. Vou colocar a taxa anual, formato unitário, decimal. Vou chegar ao mesmo resultado. Olha como é fácil fazer isso depois que nós programamos a calculadora HP12C. Basta eu clicar em 32i, que é a taxa de juros, 12n, né, porque é para 12 meses, e clicar 1R/S, quero saber para um mês. Vou chegar a esse resultado. Com a mesma programação, eu posso considerar assim, 32%, 32i,
para 360 dias, que é um ano. Quero saber para um mês. Um mês tem quantos dias? 30 dias. Então 30 R/S. Vou chegar ao mesmo resultado. Fica a critério de quem vai executar a resolução do exercício qual das duas formas usar. O resultado vai ser o mesmo. Em uma taxa efetiva com prazo menor, que eu quero levar para um prazo maior, eu vou utilizar essa equação, né? Então eu tenho aqui uma taxa de juros mensal e quero transformá-la em anual. Então aqui um ano, né? Então eu vou ter que exponencializar por 12 meses. Então eu vou colocar a taxa de juros mensal elevado a 12. Vou chegar a uma taxa de juros anual. Vamos ao exemplo. Bem, se considerarmos uma situação onde nós temos uma taxa de juros de um prazo menor e queremos transformar para uma taxa de prazo maior, como esse exemplo, 2,3405% ao mês, eu quero transformar em taxa anual, eu posso executar pela fórmula, colocando aqui a taxa na forma decimal, já que ela é ao mês, eu quero transformar em ano, o ano tem 12 meses, vou chegar a 32% ao ano. Isso pode ser feito também pela calculadora HP12C de uma forma bem simplificada. Aqui eu não preciso transformar em decimal, eu posso utilizar a taxa da sua forma original. 2,3405i, que é a taxa, 1n, porque essa taxa é mensal, vou clicar em 12, que corresponde a um ano, R/S, vou chegar a 32% ao ano. Posso utilizar esse mesmo cálculo, né? Só que utilizando aqui como base diária, né? Então, 2,3405i para 30 dias, que é um mês. Quero saber para um ano, que é 360 R/S, 360 dias. Vou chegar ao mesmo resultado. Cabe a quem estiver executando a resolução do exercício definir qual das duas formas de utilizar pela programação de taxa efetiva da HP12C. Essas foram as referências utilizadas na aula. O e-mail para contato com o professor. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.